Você já parou para pensar que a forma como nos relacionamos com as pessoas desde os primeiros dias de vida influencia quem nos tornamos? Os vínculos que construímos com os nossos pais, familiares, amigos e parceiros moldam a nossa maneira de amar, de confiar, de enfrentar desafios e até de lidar com as frustrações. Mas afinal, o que faz um vínculo ser seguro? Para responder a essa e outras perguntas, recebemos hoje a psicóloga humanista Ariadne Castro Camargo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Ariadne, para a gente falar um pouco mais sobre a importância dos vínculos na construção do ser humano, né? Todo vínculo que a gente cria é saudável? Não. O fato é que, assim, todos nós, ao longo da vida, vamos estabelecer vínculos com várias pessoas. Desde que nascemos até o fim da vida, nós temos vínculos. É claro que todos os vínculos, eles vão nos trazer impactos, vão nos afetar, nós seremos afetados e afetaremos as outras pessoas também. Mas nem todo vínculo vai ser positivo, vai ter vínculos que vão ser mais desafiadores ou até destrutivos, tóxicos, né? Então é importante a gente conseguir reconhecer entre os nossos vínculos quais são aqueles que nos ajudam a crescer, como é que a gente estabelece vínculos que são mais saudáveis, mais férteis, né? Eu gosto de ver o vínculo como um terreno fértil ao crescimento, né? E de que forma ele propicia esse desabrochar, né? Porque quando você fala assim, eu gosto de ver o vínculo como um terreno fértil que propicia o crescimento, por que ele induz a isso? Se a gente for fazer uma comparação, a semente, para ela brotar e nascer, ela tem já a sua potência de ser algo. Se for uma semente de macieira, ela vai ser uma macieira se ela tiver ali condições favoráveis. Solo nutritivo, vai ter o sol, a água, enfim. E aí ela vai poder expressar a sua máxima potência. Se ela não tiver tudo isso, ela vai até tentar crescer, ela vai brotar, mas às vezes esse brotinho não vai ser tão expansivo. Nós, seres humanos, também temos a mesma capacidade de crescer, se desenvolver e chegar na nossa máxima potência. E os vínculos, eles funcionam como esse terreno fértil, à medida em que o ser humano se sente, por exemplo, aceito numa relação como ele é. Então, essa ideia de uma consideração positiva, por exemplo, trazida por Rogers, vai trazer essa condição específica em que o ser humano, podendo ser quem ele cresce um pouco mais, se sentindo à vontade para ser como é. Ainda que isso expresse qualidades, defeitos, coisas boas e ruins, à medida em que ele pode ser, ele pode inclusive reconhecer aquilo que é possível ser modificado, mudado. Então, vínculos em que também oferecem uma segurança, em que eu me sinto segura com essa pessoa, confiável. Pessoas confiáveis, relações em que eu sei que apesar dos meus erros eu posso estar com ela e eu não me sinto em risco, em perigo, né? Vínculos em que essas pessoas elas são verdadeiras umas com as outras do ponto de vista do ser quem se é. Então, à medida em que você se sente à vontade para ser quem você é junto com alguém, essa outra pessoa igualmente se sente livre e à vontade para ser quem ela é, como ela é. Então, isso pode facilitar uma relação em que o ser humano se desenvolve e cresce e se sente seguro para errar e acertar, para se desenvolver, para ser e expandir, expressar a sua máxima potência. Então, a gente está falando de que a autenticidade é um fator importante para que a gente tenha um vínculo saudável e que a gente se aproveite desse vínculo da melhor forma possível. E que a gente possa ser nesse vínculo, né? Então, o que é isso de ser autêntico? É eu mostrar aquilo que eu verdadeiramente sinto, que eu penso, claro que com respeito, com cuidado, enfim, mas quando eu não preciso usar máscaras naquela relação, quando eu não me sinto julgada naquela relação. Então, são elementos de autenticidade. Por exemplo, se eu te falo algo e você não se sente confortável com isso que eu te disse, você pode fazer assim, tá tudo ok, fazer de conta que tá tudo bem, ou você pode demonstrar um desconforto, ou até dizer, nossa, mas isso não me deixou. Me ajuda a entender o que isso quer dizer, porque eu não senti confortável com isso. Isso me incomodou de alguma maneira. Me incomodou. Né? E você poder se incomodar sem a preocupação de que isso, por exemplo, vá me causar um desgosto. Porque tá tudo bem também, você se incomoda, eu posso sentir um desgosto, e tá tudo bem também, e a gente se vincula ali.
Por isso que muitas vezes as relações entre pais e filhos, relações entre casais, relação entre professor-aluno, nas mais diversas esferas, se a gente consegue assumir essas posturas facilitadoras, digamos assim, né, de uma aceitação incondicional, consideração, né? Não é que eu aceito, mas eu considero o que você Respeito. expressa, o respeito, a confiança, um não julgamento, naquele sentido de te ouvir e te ver como você é, disposta a isso. Quem é que está aqui na minha frente? O que essa pessoa tem para mostrar sem eu pré-julgar? Porque muitas vezes acontece nas relações assim, a pessoa está falando e quem está ouvindo não está ouvindo, já está pensando na resposta, no que é que tem para rebater aquilo. E julgamentos de um modo geral, né? Então, esses vínculos em que há essa confiança, essa autenticidade, essa possibilidade de ser quem se é naturalmente. Claro que isso é uma construção, mas isso promove o crescimento, isso facilita o crescimento. Então, se você observar uma criança que ela tem ali, se sente à vontade para errar, para derrubar o copo, para ir se desenvolvendo ali, crescer, sem estar o tempo todo sendo corrigida, não é que não deva, ela deve, mas tem uma forma disso, né? Ou se ela sente uma tristeza e aquela tristeza é minimizada, isso não é nada. Ela vai se moldando, como assim? Aquilo que ela está sentindo de verdade não é validado, então ela não pode sentir. Você está numa relação com uma amiga, e aí você está dizendo ali de um desafio, e essa amiga simplesmente diz, que bobagem. Quer dizer, tá, mas deixa eu entender o que é que isso quer dizer. Então, vamos olhar por esse lado. Pensou por isso, se isso realmente, como que isso te afeta? Quer dizer, buscar ouvir mesmo o que a outra pessoa está dizendo, né? Entre os casais, a mesma coisa, professores, alunos, quando os alunos, eles podem ser quem eles são, e os professores olham para eles realmente, eles tendem a se expressar melhor e se relacionar, inclusive, melhor com os professores, por exemplo, né? Então, tem várias relações na sociedade que podem promover e ser esse terreno fértil, né? Então, esse fator, confiabilidade, autenticidade, consideração, são aspectos que são férteis, né? Digamos assim, aqueles nutrientes para que se cresça numa relação. Mas a gente não vive um desafio, principalmente nesse universo paralelo que são as redes sociais, que exigem determinadas posturas, até para que você seja aceito. Não fica cada vez mais difícil ser quem se é e alcançar esse tipo de vínculo? Se a gente for analisar, é óbvio que ali numa rede social, por exemplo, qual é o vínculo que se tem numa rede social? Quase nenhum, né? Vínculo, conexão mesmo, aquele olhos nos olhos. Então, você se relaciona com aquilo que a pessoa quer que você veja dela. E aí você se sente ou não diante daquilo que é moldado para que se veja. E se você observar, às vezes, quando as pessoas se expressam verdadeiramente ali, como são nas redes, elas se permitem ser, elas também vão se conectar com pessoas que estão dispostas a ser. Não quer dizer que não vão sofrer julgamentos, críticas e etc. Bom, mas até que ponto isso também as atinge? Então é importante olhar para esses limites que existem, óbvio, nas redes e nesses vínculos humanos, interpessoais, no presencial mesmo, né? Então, aqueles vínculos virtuais, eles em alguma medida podem também ser construtivos ou destrutivos, né? Mas também é importante pensar nesses vínculos mais próximos, em grupos de trabalho, na organização em que se trabalha, por exemplo, ter ali relações que ou favorecem ou intoxicam as pessoas, né? Numa relação terapêutica, se você está ali com o seu terapeuta e você se sente o tempo todo julgado, o tempo todo corrigido, precisando ser apontado em coisas que precisam ser transformadas, aquilo também gera uma resistência, que é o contrário do que se quer, que é o crescimento. Então, se você traz uma demanda, por exemplo, e essa demanda ela é acolhida primeiro, e aí vocês exploram juntos essa demanda, e o próprio indivíduo encontra ali o que ele é de verdade para que ele possa escolher ou não mudar aquilo. É uma escolha.
E lá no vínculo virtual, lá nas redes sociais, por exemplo, em que são necessárias máscaras, né? Uma série de subterfúgios para ser aceito, para ser bem visto, para ser bem quisto. Ali existe um terreno muito difícil de você conseguir aprofundar relações, por exemplo. Estabelecer ali vínculos que sejam realmente profundos, verdadeiros. Você vai ter ali na superficialidade. Então, determinado, às vezes, influencers vão trazer ideias com as quais você compactua, ou que você se sente representado, e ali você, né, estabelece uma relação. Pessoas que vão contra aquilo que você pensa e expressa na internet, em alguma medida, vão rechaçar aquela opinião. Mas aí é de você saber, quanto mais autêntico e confortável você for para ser autêntico, aquilo que te critica, por exemplo, não vai doer tanto. Você assim, mas o que essa pessoa está dizendo não diz de mim. Diz mais dela, talvez, do que de mim. Então, tá tudo bem. É aquela ideia de que ou é verdade ou é mentira. Se qualquer uma das duas tá ok, né? Se for verdade, vou pensar melhor sobre isso. Se for mentira, poxa, que pena. E vida que segue. A gente viu um movimento que se intensificou muito na pandemia, que foi essa mediação das relações pelo meio eletrônico. Primeiro porque a gente viveu o período do lockdown, então foi uma maneira da gente promover a manutenção desses contatos para que eles não se perdessem, mas a gente vê também uma geração que não consegue, sem a mediação eletrônica, estabelecer relações, né? Então, seja no campo afetivo, seja no campo amoroso, sempre precisa desse intermédio para que, de fato, algum tipo de conexão se estabeleça. Isso é prejudicial para o vínculo? Apesar de haver esse movimento mesmo, de ter que ter uma mediação digital, algo eletrônico, no final das contas, alguns vínculos vão ser fora desse ambiente. Familiares, relacionais, amigos, escola, desde que se foi possível voltar para esse mundo presencial. Óbvio que afeta, porque existe algo que atravessa, né? Mas também há uma adaptação. Então, de ir encontrando novas formas de se vincular e de crescer e desenvolver a partir também desses vínculos que vão se construindo. Porque, às vezes, as pessoas criam lá amizades somente virtual, nunca nem se encontrou com aquela pessoa, né? Aí aquilo também promove, em alguma medida, algum crescimento ou algum desafio, porque também no desafio a gente cresce, mas existe ali uma relação. É claro que isso, a longo prazo, pode ser prejudicial, mais ainda, mas eu penso que isso não dura para sempre. Eu acho que ainda é possível que os vínculos, eles aos poucos, voltem cada vez mais para o tete-a-tete, né? Para o olho no olho, para o presencial. Né? Embora haja, sim, prejuízo nas relações que se estabelecem ali. Você contou pra gente que os vínculos se estabelecem desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente vai embora dessa vida, né? Que chega a morte. Como os vínculos que são construídos na infância, eles reverberam na vida adulta, né? De que maneira a gente pode visualizar isso? A criança, ela cresce a partir do olhar daqueles que cuidam dela. Então, sejam os pais, avós, cuidadores, quem quer que seja, que tenha a responsabilidade de cuidar dessa criança, com quem essa criança se vincula, ela diz quem é essa criança. Então, é muito comum, às vezes a criança ela tem ali um comportamento um pouco mais introspectivo ou não tão expansivo, e aí alguém vai lá e coloca assim, ela é tímida. E aí a criança diz, então eu sou tímida. O que é isso? Então, quando eu não cumprimento as pessoas, quando eu me retraio, quando eu não falo com ninguém, quando eu abaixo os meus olhos, então isso eu sou tímida. E às vezes ela nem é. Ela nem é tímida. Mas a pessoa que ela confia disse que ela é tímida. Então ela precisa atender essa expectativa. E aí o que acontece? Ao longo da vida adulta, ela descobre que ela não era tímida. Só que é muito difícil fazer essa conexão. É como se aquela autoimagem que eu criei a partir das minhas pessoas de referência, ela não está coerente com aquilo que eu sinto como ser humano.
E aí a gente tem os desafios, os adoecimentos, as angústias. Então, o que às vezes um processo terapêutico, uma relação de amizade ou vínculos mais seguros ajudam a fazer? Aquela autoimagem que eu tenho construída por alguém que não sou eu, pelo que eu sinto, e aquilo que eu sinto verdadeiramente tá distante, e aí eu vou nesses vínculos juntando as duas coisas. E consigo, na vida adulta, separar. Isso aqui não era eu mesmo. Agora eu posso ser isso aqui que eu tô sentindo que eu sou. Até para mudar se eu quiser. Então, sou expansiva, porque me disseram que eu era, mas eu não gosto muito de me relacionar com tantas pessoas assim, socialmente, prefiro ser mais reservada, por exemplo. Então, aquilo que se sente precisa estar mais coerente com aquilo que eu vejo em mim mesmo, né? Ou os outros veem em mim. E aí eu chego na autenticidade, que essa é a ideia. Sermos cada vez mais autênticos. Porque é natural a gente construir aos poucos máscaras, né? Irmos vestindo roupagens para poder integrar a sociedade, para poder participar das relações. Mas isso não pode ficar tão distante daquilo que eu realmente sou. Porque aí gera dor, aquela sensação de inadequação, de estar fora do lugar no mundo, quem sou eu? E aí, enquanto mais eu me sinto aceito, percebido, reconhecido como sou, e aquilo faz sentido com o que eu sinto, aí eu vou em direção a essa autenticidade, a essa congruência, a essa coerência entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu me vejo em mim, e aquilo que o outro vê em mim. Mas sempre é possível fazer essa adequação? Ou existe um processo também de resistência de abandonar esse rótulo ou essa característica que me foi dada por esse vínculo seguro para, de fato, adotar essa postura que é mais condizente com aquilo que eu sinto? Existe uma resistência, mas assim como a plantinha da semente, ela vai buscar o sol e ela vai tentar brotar e crescer e tender à atualização, ao crescimento, à evolução. Independente do solo, ela vai tentar, eu acho que a gente também vai. Então, o ser humano também vai tentar crescer e se desenvolver. Claro que nesse olhar sobre o ser humano, de que existe uma tendência natural ao crescimento, a gente reconhece que existe essa potência e essa possibilidade de ir sempre em busca dessa conexão. Ainda que exista resistência, ainda que seja às vezes difícil, sabe, como subir uma ladeira ali, desafio, mas a tendência natural do ser humano é o crescimento. Por isso que quando ele encontra um terreno fértil, um vínculo seguro e uma relação propícia, ele cresce. E ainda que seja para reconhecer, então assim, sempre me disseram que eu era tímido, então, mas será que eu sou mesmo? E aí avalia, não sou, ou realmente eu sou, então se harmoniza com aquela característica. Claro que eu dei um exemplo aqui muito superficial, mas isso é muito mais amplo, muito mais profundo, mas existe aí toda uma construção que passa por olhar para si mesmo com verdade. Então, é reconhecer quem se é, né? Você falou pra gente que nem sempre um vínculo é saudável. A gente pode criar vínculos que não são saudáveis, né? Por que a gente se mantém, né, num vínculo que não é saudável? E é possível que um vínculo não saudável se transforme num vínculo saudável? Primeiro, por que a gente se mantém num vínculo não saudável? Às vezes a gente nem percebe que ele não é saudável. Muitas vezes aquelas pessoas que se mantêm em relações tóxicas, elas não reconhecem que aquilo é uma relação tóxica. Ela percebe que ela viveu ali em várias relações ao longo da vida, né? E não percebe que é tóxica. Então, é um movimento, às vezes, muito desafiador ela olhar para si própria, às vezes perceber alguma dependência, perceber alguma lacuna, dores que, de alguma maneira, aquela relação alimenta, cuida, né? Entre muitas aspas, mas ali daquela dinâmica de uma relação tóxica. Então, o primeiro movimento seria tentar reconhecer quem se é para conseguir sentir o que aquela relação faz com ela mesma para saber se isso é tóxico ou não, né? Se isso está sendo benéfico, está gerando crescimento, ou está gerando dependência, está gerando adoecimentos, né? Enfim. E se é possível uma relação se tornar saudável,
Olha, difícil dizer que é impossível e difícil dizer também que é fácil. Isso dependeria muito de que os dois queiram crescer, queiram desenvolver uma relação, porque nunca é só um que é o problema, né, na relação. Seja lá qual for o tipo de relação. A gente não está estabelecendo aqui um fator específico, mas se é uma relação de professor-aluno, por exemplo, se é uma relação entre pares, que é entre iguais, ou uma relação hierárquica, se existe um problema ali, cada um tem uma parcela de responsabilidade nisso. Não vamos falar em culpa, vamos falar em responsabilidade, a maneira como atua na vida. Então, uma vez que aquela relação é vista, que cada um se percebe como ou com determinados problemas ou desafios a serem enfrentados, à medida em que cada um vai se percebendo e considerando o outro, é possível que essa relação para ambos se torne mais saudável. Claro que existe, assim, né, 1 milhão de variáveis para se conseguir desenvolver isso, mas eu consigo acreditar que é possível que as relações elas cresçam, evoluam, melhorem a partir disso. E essas atitudes facilitadoras que nós falamos no começo, uma consideração positiva, empatia, autenticidade, esse fator da confiança, tudo isso contribui para que essa relação seja melhorada, se torne uma relação mais propícia ao crescimento, né? Mas depende dos dois, das duas partes na relação, nunca é só de um. Porque daí se é unilateral já não é... Não se tem o efeito necessário. O vínculo, né? Uma relação, então é importante ter essa via, né? Muito obrigada pelas informações, Ariadne. Eu faço à disposição caso queira trazer mais algum esclarecimento. Estamos aqui à disposição, gostei muito de estar aqui, esse bate-papo. O vínculo é sempre um lugar muito gostoso de falar, né? E que atravessa todos nós, então espero que seja aí um momento de crescimento para todos. Muito obrigada. Intervalo, a gente volta já.